quando você tem um propósito, quando você tem paixão pelo que faz. Você não percebe que é 16 horas. Porque o melhor jeito de ganhar dinheiro é quando você pensa. Não tem lei, não tem regulamento que proíbe você de pensar. E o melhor dinheiro que você ganha é quando você trabalha pensando. As pessoas o conhecem como mentor, empresário, dono da JR Diesel, palestrante, e ele se denomina simplesmente como um brasileiro empreendedor da vida e apaixonado por pessoas. Gente, hoje o Entour, eu vou colocar melhor, o Em Casa hoje, que ele está me recebendo na casa dele, aqui ele é a Marlene Geraldo Rufino, meu mentor. Que privilégio recebê-la. Pela energia quando você chegou, o sorriso, a alegria, a energia que o time traz, porque assim, o time é a extensão de nós. É. Quando o seu time entrou, tem a mesma energia que você, então a nossa casa hoje está mais abençoada que o padrão. Nossa, eu te agradeço muito. Vim lá dos Estados Unidos, né, para ser recebida por vocês aqui. Que privilégio. Sejam bem-vindos. Gratidão mesmo. E eu falo, a gente recebe na nossa casa, né? A nossa casa é a extensão daquilo que a gente é. Sim. Geraldo, muito obrigada, viu? Eu agradeço o carinho e a gentileza da visita. Geraldo, e fala para mim aqui agora, como que foi a sua história? As pessoas conhecem, né? Você tem muito mais. Empresário, empreendedor, mentor, escritor com 2 livros entre eles, tá vendo o terceiro aí que você vai falar já pra gente, né? E palestrante, você é um fenômeno. Eu diria que eu sou um brasileiro sucateiro. Como que Catador de aconteceu essa latinha. história, Geraldo Rufino? É que assim, eu não perdi a minha essência. Eu tinha 7 anos, eu tinha uma mãe extraordinária, eu morava num barraco de chão batido, mas eu era feliz. A gente pegava o resto de feira para comer porque não tinha condição de comprar, mas trazia a mais para poder dividir com os vizinhos. Aí eu aprendi a ser solidário, a entender que naquela condição social minha mãe já ensinava a ajudar o próximo. Eu me sentia locomotiva porque eu já conseguia ajudar. Meus irmãos eram unidos, a minha mãe não deixava a gente brigar, era todo mundo unido, todo mundo em torno dessa gigante chamada mãe. Era a nossa mentora. Você nasceu em Minas? Não, já em São Paulo. Porque eu nasci em Minas. Mas eu vim para São Paulo com 4 anos. Papai cometeu um erro. Okay. Nós tínhamos uma lavoura de café e o papai perdeu uma geada do café e ele achou que indo para uma cidade grande ele teria mais oportunidade. Não, ele tem que ter recomeçado lá. Mas quando seria a sua estratégia. Mas lá a gente só perdeu uma lavoura lá, mas a vida era bela, a sensação de segurança, a paz. Nós íamos para a cidade grande e tivemos que nos instalar numa favela. É o mesmo erro que comete muitas pessoas que saem da cidade, saem do país, cara, você tem um problema aqui, resolva o problema onde você está. Você quer mudar depois? Vai depois. Primeiro você resolve o problema onde você está. Ou seja, essa coisa de mudar na pressão não funciona. Nós mudamos para cá na pressão. Chegou aqui, não tinha para onde sair, não sabia a diferença de uma cidade grande para o nosso interior e nos instalamos numa favela. Então ali eu comecei a viver uma vida que para mim foi uma surpresa, aquela agito, aquela coisa de as coisas, falta tudo, falta infraestrutura, falta saúde, mas eu tinha uma coisa chamada mãe. Pensa numa gigante, uma mulher sensacional que conduzia a partir do meu pai a família toda. E aí eu comecei a aprender valores, a copiar os vizinhos que faziam as coisas certas, os meninos, né? E não os que faziam errado, porque os que faziam certo durava mais, eu queria durar mais. Você tinha já essa percepção com 4, 5 anos de idade? A minha mãe ensinava isso. A minha mãe dava pra gente uma coisa que eu costumo chamar de democracia cubana. Qual que é? A minha mãe dava pra gente o direito de concordar e não podia sair. Como ela. Democracia dela era essa. Eu estou dizendo, é para a esquerda, é para a direita, agora você faz, agora você não faz. E é aqui que você fica, tá? Não tem esse negócio, eu vou sair de cá. Como sair? Sair de onde? Não, você fica aqui e a direção é essa aqui, eu dou a direção. Então eu aprendi a ouvir a minha mãe. Então eu tive uma grande oportunidade, graças à democracia dela, de ter que ouvi-la. E de ter que segui-la. E ela me deu a melhor direção. Então, quando a minha mãe partiu, eu tinha 7 anos e meio. Mas ela me deixou tão forte nos meus valores, que ser negro era um privilégio. Todo mundo falava, ser negro na favela. Eu me sentia o rei da cocada. Porque a minha mãe dizia que era um privilégio, eu tinha que agradecer ser negro. Então, eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então, nunca foi um problema. Até hoje, as pessoas estão achando que é um problema. Não, gente, é um privilégio. Aprendi cedinho. Então, para mim, isso foi sensacional a vida inteira. E é sensacional hoje. Ser pobre. Ser pobre
é um termo assim que eu acho que às vezes é mal colocado. Eu diria que ser pobre é diferente de não ter dinheiro. Eu não nasci pobre, eu nasci rico, eu só não tinha o dinheiro. Mas eu tinha felicidade, eu tinha família, eu tinha mãe, eu tinha os irmãos, eu tinha um ambiente de alegria. Você já se sentia preenchido. Não, eu já era feliz. As pessoas estão esperando ganhar o primeiro milhão. Estão esperando o tal do carro alemão, a tal da mansão, do avião. Não, eu era feliz com 7 anos, eu tinha meu próprio avião. Sabe aquele que você abre a asa e sai? Eu era feliz com esse avião. Era o meu avião. Então, esse sentimento de felicidade vem lá da base. Eu aprendi com a mentora, com a coach Márcia Samado Mãe. As pessoas não estão ouvindo a mãe. Cara, começa ali o ajudante dela, o auxiliar do mentor. A mentora é a mãe, o auxiliar da mãe, o pai. Ouça sua mãe, depois ouça o ajudante dela, o pai. Essas pessoas te deram vida. Não é possível que eles não saibam dizer para você qual é a melhor direção. Tem um ou outro pai ou outra mãe que não vai, então você ajuda eles. Mas na média, no geral, você é um exemplo disso. A mãe é a base. Tem que honrar, né? A família é a base de tudo. O alicerce, o pilar de uma família é uma mulher, é a mãe. Estamos no século XXI, ainda tem gente subestimando o poder da criadora. A criadora é a mulher, nós somos criatura. Ainda estão subestimando o poder da mãe, da base, da família. Estão sem noção, sem referência, achando que uma máquina, que uma tecnologia, que uma inovação, que uma robotização, que um sistema vai melhorar a sua vida. E não percebe que a vida começa a partir da família. Cara, e eu acho incrível isso, porque você traz a figura da sua mãe, essa gratidão que você tem pela educação dela em tudo na sua vida, tudo. Né, Geraldo? Eu trago. É a formação da sua casa, eu trago. Né, As minhas irmãs foram extensão da minha mãe, a minha esposa é extensão da força da mulher. Porque, pra quem não sabe, você perdeu sua mãe muito novo, né? Olha, na realidade, essa é a vantagem. Eu não perdi. Ela só foi fez a passagem. Fisicamente. Porque assim, mãe não morre. Só morre quem é esquecido. A minha mãe me deixou uma sementinha no coração e na mente. Inesquecível, imortal. Toda vez que eu levanto de manhã lá no barraco, a mamãe fazia eu agradecer o sol que chegava, a luz que chegava de manhã, e que era Deus nos dando o privilégio de mais 24 horas. Eu agradecia. Eu só mudei de endereço, eu não mudei meus valores. Então, a minha mãe ficou aqui na cabeça. Quando ela foi embora, eu entendi que nós temos um tempo. Eu não sofri, tá? Eu entendi que o tempo dela acabou. Nós temos um tempo. Ela me ensinou, eu tinha 7 anos e meio. E você entendeu naquele momento. Que ela não voltava fisicamente, mas ela já estava na minha mente, no meu coração, os meus ensinamentos, os meus valores, estava tudo impregnado em mim do que eu aprendi com a mentora. Estão procurando mentora, coach na internet, estão procurando mentoria como bilionário. Cara, mas tudo bem, eu acho bacana. Mas você já ouviu a mentoria base? Se você não está ouvindo a sua mãe, você quer ouvir a mim, você nem me conhece. Começa dentro de casa, começa ouvindo os seus. Quem são os seus? As pessoas que você mais convive. Família não é o sangue, é a convivência. Porque todos nós somos diferentes. Então não é o sangue, é a convivência. Então abrace essa família que você convive. Aprenda a conviver com os diferentes. Aprenda a colher os seus. Não julga numa ponta, não. Você disse que você é filho de Deus. Por que você acha que o outro não é? Se nós somos fruto da mesma energia. Então são irmãos, convive com essas pessoas. O mundo está ficando muito louco. Cara, e eu só faço o simples. Mas o cara é empresário, visionário, fora da caixa, acima da média, QI. Eu não acredito nada disso, tá? Eu só faço o simples, eu faço o óbvio. Qual que é o seu ritual da manhã? O que você falou, Geraldo? Agradecer o privilégio de mais um dia, olhar para a luz e dar bom dia. É mentalidade. Bom dia para Deus. Deus dorme com você, acorda com você. Quando eu saio na portaria do condomínio, eu abro o vidro e Deus abre a cancela. Eu dou bom dia para Deus. Quem é o porteiro? Onde é que as pessoas acham que está Deus? Está no outro. Deus gentilmente abre a cancela para você ter um bom dia de trabalho e você não dá bom dia para Deus. Chega na empresa, tem um outro Deus que abre o portão e um Deus que serve o café. Não dá um bom dia e não agradece o café para a copeira. Era Deus festejando o seu reinício de uma reunião, de um bate-papo, do primeiro cafezinho da manhã. Deus vem todo de aventalzinho, de toquinha, disfarçado de copeira e te serve o café. E você acha que aquela pessoa não é importante. Não, ela não é importante, ela é só Deus. Estava ali naquela pessoa e você não olhou para Deus, você não deu bom dia. Você acha que foi isso que fez você, para quem ainda não conhece a sua história, você perdeu tudo, entre aspas, a parte financeira 6 vezes? Sim. Você acha que foi a sua mentalidade, esse seu relacionamento com Deus, que fez você realmente dar a volta por cima e hoje ser a maior
empresa, né? A JR diz a maior empresa da América Latina? Olha, veja uma coisa pra você. Nós podemos ter a maior empresa de reciclagem da América Latina, que ele desmancha um ônibus, um caminhão a cada 3 horas. Está tudo certo. Eu acho sensacional que é um time que faz isso, não sou eu. Minha equipe, extensão, meu time faz isso. Eu sou especialista em fazer nada, eles fazem. Agora, qual que é a diferença entre catar minhas latinhas e ter essa empresa? Que foi seu primeiro empreendimento, catar Que era latinha, né? reciclagem, a gente reciclava as latinhas. Uau. Era frame, não era nem de alumínio, era que tinha no lixo, a gente catava. Então, ouvindo, o que mudou de lá para cá? Mudou o tamanho da lata. Eu sou o mesmo cara. Então, assim, cara, eu entendo o seguinte, era só dinheiro. É a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. Eu ganhei o dinheiro, ele me pertence, não sou eu que pertenço a ele. Então, quando eu ficava sem dinheiro, eu ficava só sem o dinheiro. Só sem uma coisa que eu ganhei. Eu conquistei. Não tem pobreza que resista 16 horas de trabalho. O dia tem 24, começa de novo. Então, começar de novo, se você olhar no retrovisor, você começa de novo com mais resiliência, com mais aprendizado, com mais vivência, com mais anticorpos. É só procurar não repetir os mesmos erros. Aí, quando você volta, você está no degrau acima. O que faz você ficar sem dinheiro de novo? A vaidade. Isso também eu aprendi. O que fazia eu ficar sem dinheiro? A vaidade. Você vai, daqui a pouco você quer subir para o terceiro degrau. Não, um degrau de cada vez. Aí você já quer comprar um carrão, a casa não sei o quê, e dar presente, e fazendo... Ei, vai um de cada vez, estica a mão e traz mais alguém para garantir que aquele degrau está forte e vai para o próximo. Mas a vaidade leva você a ficar arrogante, a ficar prepotente, a ficar sem noção, a ficar surdo, não quer ouvir mais, porque você acha que já sabe. Então, todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, foi vaidade minha, fraqueza minha, arrogância minha. Então, como presente, eu tive que começar de novo. Geraldo, seu primeiro tombo foi com quantos anos? 11. Fazendo o quê? Foi a única vez que eu acho que não foi culpa minha, porque eu enterrei as latinhas do dinheiro que eu tinha, limparam o terreno e levaram as latinhas. Eu acho que eu cometi algum erro, mas não foi atitude minha. Eu não tinha o que fazer, eu não sabia ler e escrever, eu enterrava o dinheiro. Então eu quebrei porque a máquina da prefeitura limpou o terreno, a gente contava as moitas, que era o nosso mapa da mina para enterrar as latinhas de dinheiro, e o dinheiro juntado em 2 anos foi embora de uma vez só. Você lembra o valor? Olha, eu não lembro o valor, mas era um monte de latinha de dinheiro. É mesmo? E aí você perdeu tudo? Perdi tudo, e a gente ria. Porque é o seguinte, cara, que idiota, enterrou tudo no lugar só. Não, perdendo você riu ainda. Porque a gente se achava idiota. Porque assim, quando tem um problema, o problema é seu. Cara, o idiota é você cometeu o erro. Eu nunca tive dificuldade de assumir que o erro era meu. Por isso a facilidade de recomeçar. O grande problema... Você nunca terceirizou. Não, você vai para o fundo do poço, o primeiro ato é você lembrar que quem cavou o poço foi você. Por que as pessoas não saem do fundo do poço? Porque fica terceirizando. Fica dizendo, é o sócio, é a sociedade, é o governo, é o cônjuge, é o meu relacionamento, é o malandro, é o ladrão, é o governo. Tem gente que chega em Deus, que acha que Deus não ajudou. Gente, o poço é seu. Autoresponsabilidade. Pode voltar lá e vai lembrar que quem cavou o poço foi você. Eu nunca tive dificuldade em reconhecer que os poços que eu cavei são meus. Mas se é meu, eu sei como é que eu comecei a cavar. Então eu sei o caminho de volta. Se você reconhece que é seu... Você neutraliza, então, como Claro, você você fez. memoriza lá, fala, que meta que eu fiz? E você começa a buscar. E você vai ver cada besteira que você fez, cada arrogância que você teve, cada vaidade que você teve, e o poço está afundando. Para de cavar. Para de repetir os mesmos erros. Agora olha para cima, não foi você que fundou? Então, agora você sabe voltar, você sabe o caminho, começa de novo. Qual foi nessas 6 vezes que você faliu Hoje não fala não. Eu não fali, eu não quebrei, eu não fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Tá, então vamos lá. Nessas 6 vezes que você ficou sem dinheiro, qual que foi o maior montante que o dinheiro foi? 16 milhões de dólares. 16 milhões de dólares. O que o Geraldo sentiu nesse dia que aconteceu isso? Ou como que foi que isso aconteceu? Eu reconheci que eu nunca fui tão vaidoso e tão arrogante, por isso que eu fiquei sem dinheiro. A vaidade faz com que a gente caia. Vaidade. Foi a minha vaidade querer comprar empresa, abrir rede concessionária e acreditar que os estrangeiros estavam chegando e iam fazer boas parcerias. E eu fui pondo, fui endossando, fiando. E a hora que eu vi, não dava para dar ré. Deu desespero? Não. Qual foi o sentimento? Você lembra?
Quanto custa o meu problema? Olha, custa que você vai perder toda a rede concessionária, você vai ter que começar de novo, você vai ficar sem carrão importado, sem casa bacana, você vai ter que começar de novo. Mas e a empresa? Não, a empresa de sucata, onde você tem um negócio de reciclagem, não, isso você pode continuar. Tem uma dívida enorme, tem um passivo enorme, mas eu posso, isso aqui eu ainda tenho? Tenho. Então quanto custa o meu problema? O seu problema custa 70% do seu patrimônio. Aí eu ainda fico com 30%? Ah, com 30% eu começo de novo. Isso é começar do meio. Já começou com experiência já, né? Não tinha dinheiro para água, para luz. Então eu pagava a água e a luz no último dia. E eu dava preferência para pagar os colaboradores, que ficou muito pouca gente, mas eu sabia que eles estavam para comer. Então eu pagava de picadinho e tudo que eu tinha, tudo que eu sobrava, até o relógio eu vendia para comprar matéria-prima. E da matéria-prima eu pagava a luz, o telefone e depois os colaboradores. E a comida. A minha comida ficava depois. Eu fazia a compra do meu pai, a compra da minha sogra, depois eu fazia a minha. Uau. E eu aprendi gestão. Gestão é o que eu só lembrei da minha mãe. Gestão é fazer o simples, bem feito. O arroz Fazer com feijão bem feito. E ninguém precisa mais que arroz com feijão. É só você entender que você precisa começar de novo. Aí no fim de semana eu vou comer no shopping. Não, isso aqui dá para comprar. Cara, dá para comprar material de limpeza, dá para pagar a conta do telefone. É literalmente, Geraldo, me corrija se eu estiver errado, deixar o ego de lado e ver aquilo que é necessário naquele momento. Estritamente necessário naquele momento. Você tinha segurança, carro importado, carro blindado, e almoçava em altos lugares. Então agora não pode. Por que você fez essa vez? Você tinha, não tinha? Não foi você que fez, que gravou o posto? Agora no fim do posto não tem isso, tá? Agora começa de novo. Aí você tem que despertar em você a gratidão. A gratidão, quando você levanta de manhã e fala, tudo que eu preciso é que o dia comece. O dia começou, então eu ganhei mais um dia. Deixa comigo. A gratidão leva você à caixinha da humildade. A hora que você se encontra com a humildade, você vê que não tem problema nenhum, tá? Você só precisa estar aqui. E aí você, além de estar aqui, você percebe que você está vivo, tem saúde. Cara, que privilégio! O que tem de gente que gostaria de ter o que eu tenho e só tem dinheiro é uma grandeza. Então, assim, eu fico feliz de entender o seguinte: eu tenho amigos que estão em Forbes, estão em altas revistas, em altos painéis, então, em escala de bilionários do mundo. Então, ele não tem saúde. Trocam, né? Então, eu só não tinha o dinheiro. E é isso que eu acho muito interessante em você, porque aonde que foi... Eu acredito que eu estou vendo aqui, né, que é a situação da mentalidade, mas qual que você acha que foi o seu grande ponto de virada? Aquele ponto que você perdeu dinheiro a última vez, mas você agora está numa ascensão muito grande. Como que foi? O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe foi embora, fui embora com 7,5, com 8 anos eu entendi que eu queria ser importante. Um ser humano importante. Para mim, no meu ponto de vista, um ser humano importante é aquele que faz alguma coisa que beneficia outro ser humano. Importante, alguém que dá a mão, estica e consegue ajudar alguém. Que serve. Que põe a máscara em você, respira e traz mais alguém. Põe a máscara em mais alguém. Com 8 anos eu descobri que eu podia fazer isso se sacando carvão, ganhando meio salário e pondo café da manhã para 9 pessoas. Que eram suas irmãs. Minhas irmãs, meus irmãos, minha família. Eu sou o mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, de eu me sentir útil, importante, que eu nem percebia que eu trabalhava 12 horas por dia. A paixão era tão, o prazer era tão grande em fazer, em servir, em atender, que eu entendi que empreender era aquilo. Então o empreendedorismo é um sentimento, é uma mentalidade, é uma atitude de assumir a responsabilidade, de ser dono do problema. Tipo assim, o problema fica pequeno. Eu gerencio, né? Eu sou o dono do problema. Eu sou o criador. Então, eu percebi isso com 8 anos. Depois eu tive que quebrar, ficou devendo 16 milhões de dólares. Cara, você ganhou isso aí, porque só perde quem ganhou. Você conseguiu ganhar e perdeu. Se você conseguiu ganhar tudo isso, ninguém precisa mais que um salário para comer. E quando você precisava de meio salário, você conseguiu. Por que você não consegue agora, se você já tem uma história que já ganhou tudo isso? Começa de novo. Olha o que você tem de informação, de vivência, de experiência, de aprendizado. Olha o que tem no retrovisor que você pode olhar para não repetir os mesmos erros, mas depois você foca no para-brisa. Olha quanta coisa tem para chegar, para vir, que você pode usufruir. E aí você pega toda a sua vivência, toda a sua experiência, agradece o privilégio de ter mais 24 horas, e aí você vai ver
o quanto você pode fazer com o soft, com o armazenamento que você tem. E o quanto você pode beneficiar com a sua vivência os outros. E eu continuei fazendo exatamente o que eu fazia com 8 anos. Então esse negócio de virar a chave, eu viro todo dia. Sabe? Acorda virando a chave já. Porque para mim virar a chave é começar de novo. Você tem depressão? O cara, eu já cheguei lá. Chegou lá onde? Por que as pessoas acham que chegou lá? E é esse ponto aí. Você já chegou a ter depressão? Porque hoje a depressão domina, né, as pessoas. A maioria das pessoas fala, eu tô deprimido, eu tô com problema. Você chegou a ter depressão na sua vida? Olha, eu tenho tanta fé que eu acho que não tem espaço para depressão quando você exerce a força da fé. Eu tenho muita fé. Eu entendo que Deus é bom o tempo todo, Ele não sacaneia ninguém. Uhum. Só que para você saltar para qualquer fase, primeiro você precisa dar uma baixadinha. Qualquer corredor sabe disso. Qualquer atleta sabe disso. Para saltar, precisa baixar. Pegar impulso. Então, quando você baixa, é quando Deus prepara você para saltar. E você lamenta e fica lá baixado. Levanta. Uhum. Você não é um animal rastejante. Você é um ser que pode até caminhar. Levanta. Deus é bom o tempo todo. A baixadinha era para saltar, você não percebeu? Nós precisamos de anticorpos para poder nos proteger da doença. Os contratempos, os degraus, é a doença. O anticorpo é você usar a humildade para poder se colocar pronto para encarar, para saltar. Então eu entendo o seguinte, todas as vezes que eu errei, eu fui arrogante, vaidoso, prepotente, surdo, que eu não ouvia. Mas eu sei disso. Eu não tenho dificuldade de assumir que o erro foi meu, que a arrogância foi minha, que a vaidade foi minha. Mas com essa atitude eu consigo ter gratidão para poder recomeçar. A gratidão me leva para a caixinha da humildade, aí tudo fica pequeno, tá? Então, gratidão, humildade, faz aí a atitude dá o primeiro passo. Aí você faz com amor, com paixão, por ter para onde ir. E você aprende que servir, que não é seu ego, né? Você encara com amor, com paixão, dá o passo que Deus põe no chão. Geraldo, rede de conexão, o quanto que é importante na visão de Geraldo Rufino nas pessoas que estão à sua volta? Tudo. Você não faz nada sozinho. Inclusive a minha especialidade é fazer nada. Você não faz nada sozinho, você precisa do outro. Tudo você precisa do outro. Então como é que você está se relacionando com o outro? Eu aprendi na favela. Jogava bola no campo de futebol de barro e a mamãe não deixava brigar. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Para não ter um constrangimento do abraço, a gente não brigava. Eu aprendi a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Você não vive sem o outro. Você precisa do outro, não subestime o outro. Onde você menos... Uma das melhores mentorias que eu tive na vida foi no andarilho que morava debaixo da ponte em frente à empresa. Eu fui servir água para esse cidadão. E o cara ia pegar água da empresa e aí eu ficava lá olhando, os meninos levavam água bem no portão. Um belo dia estava todo mundo trabalhando e ele no portão esperando a água dele. Eu falei, gente, hoje não dá. Fala para ele entrar e ele vem lá buscar o galão d'água dele. Aí os meninos ficaram quietinhos, nem falaram nada. Eu falei, o Geraldo dele não entra. Por que não entra? O quê? Eu me posicionei na minha posição, no meu peito de arrogante e fui lá. Falei, ei, cidadão, não tem como trazer água para você. Entra lá e pega. Ele falou assim, o senhor não leva mal? Eu fico constrangido, estou muito mal arrumado para entrar nessa empresa. Eu falei, mas você pode ir lá, relaxa, vai lá pegar, está autorizado. Eu falei, eu sei quem é o senhor. Eu falei, se você sabe quem sou eu, então está autorizado, você pode ir lá pegar água. Eu falei, o senhor não leva mal? Se o senhor quiser que eu saia do portão, eu vou embora. Mas eu não vou entrar na sua empresa desse jeito. Caramba! Eu tive um sentimento, eu saí da minha arrogância e tive um sentimento, eu me senti a mosca do cocô do cavalo do bandido. Pequenininho. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. Fui lá, voltei, fiquei olhando, falei, tá bom, então pode ficar aí. O senhor quer que posso ficar aqui? Pode. Fui embora, pensei, falei, cara, é muita arrogância minha. Eu voltei lá. Mas eu voltei de chinelinho, tipo assim, na humildade. Pianinho. Falei assim, cara, desculpa, eu vou pegar água para você. Eu peguei o galão e eu fui pegar água para ele. Não, os meninos pegam, não, eu vou pegar para você. Trouxe a água para ele e quis saber um pouquinho mais sobre aquele cara que me deu uma lição para baixar minha arrogância. Aí eu quis saber do cara. O cara gentil, falou que saiu de casa porque teve uma decepção amorosa e eu comecei a ouvir o cara. E vai. E depois no dia seguinte eu fui levar água para ele de novo. E eu me interessei e ele começou a entender que eu estava dando para ele uma mentoria, melhorando o emocional dele, o espiritual dele, preparando ele para voltar para casa, pro colo da outra mulher que supera aquela que ele teve a desilusão, que é a mãe dele.
pôr na cabeça dele que a mãe era base, ele precisava voltar para casa. As pessoas têm saudade dele, estão preocupadas com ele. Voltar para casa, voltar para casa. E o cara educado, falando e tal. E eu focado naquele propósito. E ele me falou depois, ele entendeu que a mentoria, a melhor mentoria que ele podia ter na vida. Mal sabia ele que quem estava sendo mentorado, o mentis, era eu. Esse cara estava todo feliz da vida, entendendo que ele estava recebendo a mentoria da vida dele. Mal sabia ele que eu estava recebendo um presente, a oportunidade de receber uma mentoria, sem combinar nada. Alguém que realmente vai ensinando você sem perceber. Porque eu já tinha aprendido muito cedo a ouvir, e eu estava ouvindo esse cara. Eu não estava olhando se ele morava na rua, se ele estava na minha calçada, se ele buscava água, ou de onde ele veio. Eu estava olhando o que ele estava ouvindo o que ele falava, como é que ele colocava, e a gentileza, o posicionamento dele. Como eu não me senti maior que ele, nós ficamos no mesmo nível de semelhança, não teve julgamento. Então eu consegui ouvir e eu não subestimei. E olha que privilégio. Como eu não subestimei, eu comecei a aprender. Ele falava e eu olhava para dentro e valorizava o que ele falava. E esse papo foi. Eu falei assim, vamos tomar um café? Ele falou assim, não, senhor, eu tenho que entrar na sua lanchonete, eu prefiro, mas eu agradeço. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma energia sensacional e eu falei, quem tem energia é o senhor. Meu melhor presente não é a água que eu venho buscar, é o prazer de poder ficar aqui um pouquinho com o senhor. Eu falei para ele assim, então eu vou te dar um abraço. Senhor, não, desculpa, eu quero o seu abraço, que é o melhor presente que o senhor podia me dar. Mas eu venho buscar ele, logo que eu tiver pelo menos mais bem arrumado, eu vou ficar mais à vontade. Eu falei, então. E eu vou te servir o café. Aí ele riu e foi embora. Esse cara volta uns dias depois, e esse bate-papo vai, papo vem, durou 6 meses. Uau. Esse cara volta um tempo depois, arrumadinho, com a malinha, bem vestido, limpinho, e falou, senhor Geraldo, cadê a água? Eu falei, não, hoje eu só vim te pagar aquele café. Ah, você vai pagar o café? Então vamos entrar. Aí ele entrou na empresa, fomos até a lanchonete, a pessoa que estava lá serviu o café. Eu não pago o café na minha lanchonete. Meu café não. A lanchonete é terceirizada, mas não me cobra o café. Eu falei, não. Aí ele falou, não, nem vou pagar o café. Eu falei para a garçonete, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café, ficou todo... É uma questão de honra para ele. Deixa ele pagar o café. Ele pagou o café, eu falei para ele, aí ele agradeceu, e eu falei para ele, agora falta uma coisa que nós combinamos, né? Ele falou, eu vim buscar o abraço. Eu dei um abraço desse cara, esse cara encheu o olho d'água, e eu também, e ele me disse uma frase inesquecível. Ele falou assim, eu tinha contado para ele um pouquinho da história da minha mãe, foi o que ajudou e convencer ele a voltar para casa. Eu falei para ele que mãe não morria, que a minha mãe era imortal, inesquecível, que estava na minha mente e no meu coração. E a dele ainda estava fisicamente, então que ele cuidasse dela e ficasse próximo dela durante o físico, porque aí ela se tornaria imortal, porque ela ia ficar impregnada na mente e no coração dele. E ele chorou, me deu um abraço e foi embora. O tempo passou. 2 anos depois aconteceu esse contratempo de eu ficar devendo esse monte de dinheiro. Os 16 milhões de dólares. Eu precisava começar de novo. E esse cara me possibilitou fazer um negócio. Eu acredito que tenha sido ele. Eu tinha que comprar, eu comprava 3 caminhões por dia, e eu estava conseguindo comprar no máximo 1 por mês. 1 por mês. E tinha uma oportunidade de uma grande mineradora. Olha, o cara, eu falei assim, você não quer um trabalho? Gostei de você, a gente te ensina, você... Eu falei, não, senhor, eu tenho um trabalho. Eu estou voltando para Minas Gerais, eu tenho um trabalho. Eu falei, mas que trabalho que você tem? Ele me mostrou um telegrama. Este cara era engenheiro, especializado em explosivo, e estava com um telegrama para voltar para uma grande mineradora. E ele era engenheiro, falava 4 línguas. Ele estava com depressão, então virou andarilho, mas com esse background todo. Exatamente. Uma potência. E a hora que eu abracei ele, você para mim, então o senhor me deu um presente que não tem preço. Para mim o senhor se tornou, como a sua mãe se tornou para você, o senhor se tornou para mim. Um ser humano imortal, inesquecível. Me deu um abraço e foi embora. E passou. Quando 2 anos depois, nunca mais falei com ele, não lembrava o nome dele, não lembro até hoje. Só foi embora. E aí, um belo dia, surgiu essa oportunidade, eu fui para Minas, tinham 18 caminhões, eu precisava comprar um. Eu só podia comprar um. Mas era um negócio assim, extraordinário para eu dar um salto em negócio. Mas eles só vendiam os 18. E eu só podia comprar um. E eu fiz uma oferta para comprar um de cada vez.
mas que guardasse os 18 eu tirava um E era por uma mês. empresa de Minas. Uma empresa, uma mineradora. Ok. E eu tô lá, o cara, não dá, a empresa não faz, é uma empresa muito grande e tal, papapá. Eu falei, bom, a proposta que eu tenho é essa. Não, mas infelizmente, eu falei, não. Peguei meu carro, 1.000 quilômetros, voltei para São Paulo. Mas não reclamei que perdi a gasolina, que eu perdi a viagem. Simplesmente, Deus, não era para ser. Não vendemos só, eu só posso comprar um, fui embora. Deu mais ou menos um mês, 30 e poucos dias, teve um contato, já a empresa tá ligando. Falei, tá certo, vamos vender um caminhão? Não, seu caminhão está liberado. Falei, porra! Eu pau para Minas de novo, meu irmão. Quando chegamos lá, meu irmão dirigia, falei, você traz o caminhão, eu trago o carro de volta, todo feliz da vida e tal. Falei, mas senhor Geraldo, tá tudo bem, o senhor já passou, já pagou o caminhão, tá liberado e tal. Ele falou, não, bacana, a nota, o recibo não, já viram da conta, tá, a nota tá pronta, só não tá. Eu falei assim, mas como é que é? O carro, como é que é? Como é que é o quê? O senhor trouxe um motorista? Eu falei, um caminhão, um motorista, eu dirijo o carro, eu não dirijo o caminhão, e meu irmão vai com o caminhão. Ele falou, mas como é que o senhor vai levar o resto? Eu falei, como levar o resto? Que resto? Ele falou assim, que resto? Eu falei, mas são 18 caminhões. Eu falei, mas não, mas eu só posso pagar um, nós combinamos isso. Puxa, quando nós combinamos, eu pago um e levo. Não, nós entendemos e está liberado. Só que está liberado os 18. E o senhor pode ir pagando conforme o senhor pode. Mas eu levo os 18? Sim, senhor. Ele falou assim, que ia potencializar 18 vezes os resultados. Ele falou assim, mas assim, não, o CEO liberou. Nosso presidente, o CEO lá, liberou. Eu falei, o CEO, é CEO, não é o presidente, o CEO liberou. Eu falei, tá bom. Se liberou, baseado em quê? Ele falou, se o senhor é essa pessoa desse cartão. Eu falei, Ele perguntou se era um negro, se era perto da ponte, se era assim, assim, assim. Eu falei, Ele falou assim, ele não vai lembrar de mim. Eu falei, ele está liberado, que Deus ajude, que ele continue dando emprego, que ele continue crescendo na empresa dele, essa pessoa merece. Aí, eu falo o que para ele? Ele não vai lembrar do meu nome, que eu acho que ele nunca perguntou meu nome. Então ele não vai lembrar do meu nome. Fala para ele que para mim ele é uma pessoa imortal, inesquecível. Porque eu Seu sou mentorando e não pode ser diferente. Foi a única pessoa na vida que me falou isso. E por acaso era um engenheiro, e por acaso ele era o cara ele estava na mineradora, e por acaso o CEO que liberou falou essa frase. Ele vai lembrar de mim, mas fala para ele que para mim ele é imortal, ele é inesquecível. Rede de conexão. Eu nunca mais falei com ele. Eu continuo não lembrando o nome dele. Nós não fizemos mais contato. Ele me liberou os 18 caminhões, eu paguei os 18 caminhões e eu acertei na mosca. Eu acertei e consegui voltar ao equilíbrio do meu negócio. Então, gente, faça pelas pessoas e pronto. Eu faço isso a vida inteira, tá? Se eu puder ajudar alguém, eu ajudo. Que às vezes o cara não é o cheque, não é o presente, é um abraço. É um carinho, é ouvir a pessoa, é falar com a pessoa. Aquele cara, para mim, por isso que eu falo, gente, onde é que você acha que está Deus? Mas que era o andarilho? Não, era Deus, me dando chance de eu recomeçar. E eu abracei a chance. Deus foi lá, o cara não me fez a ponte. Eu ia lá no portão atender o cara. Eu comecei o cara ir para casa, eu pegar amizade com o cara, trocar abraço, trocar carinho. Usar uma frase que eu ouvi, que para mim é a referência que eu tenho da minha mãe. O cara guardar essa frase, e na hora que eu estou no fundo do poço, aparece o cara dizendo uma frase e me dando a oportunidade de eu fazer um negócio desse tamanho. E tem gente que tem dúvida se Deus existe. Deus existe e ele está perto de você o tempo todo. Só que ele vem através de um animal. Ou seja, um cachorro, um ser humano, alguém. Deus está em todo lugar. Hoje é uma energia, ela está em tudo. Então, quando você estiver na pessoa, nós somos a semelhança divina, nós somos a própria figura divina. Então, quando você olhar para as pessoas, enxerga o Deus que está no outro. Por isso que eu preciso do abraço. Por que eu abraço as pessoas assim? Porque eu estou vendo Deus, eu não abraço Deus assim. Eu abraço Deus assim. Então, porque ele está nas pessoas, ele vem me visitar. Às vezes eu estou no aeroporto, e eu fico, conversa com um, conversa com outro, eu falo muito, e aquilo vira uma palestra para 10 pessoas no aeroporto. E aí já teve situação que eu vi assim no painel assim, voo encerrado. Era o meu. Você perdeu o voo? Não, o voo me perdeu. Maravilhoso. Eu estava lá.
não era para ir. Ah, mas por que você ficou? Era Deus querendo ouvir, falar comigo um pouquinho, e depois queria um abraço. Então, o voo tem outro. O abraço de Deus talvez não volte aquele abraço. Então, eu não dou as costas para as pessoas. Eu abraço as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. O resto, cara, tudo que o dinheiro puder comprar, é barato demais. Certo, porque a gente não pode comprar. Então eu sou conectado com a energia, com a espiritualidade, com as pessoas. Geraldo, você trabalha quantas horas por dia? Uma curiosidade aqui, porque você viaja muito também palestrando. Né? Olha, eu diria que eu tenho muitas horas de lazer. Porque não tem pobreza que exista 16 horas de trabalho. Mas isso eu aprendi lá na base. Quando eu era criança, eu entendi que você quer mudar a sua vida, comece produzindo mais. O dia tem 24 horas, ninguém precisa mais coisa para dormir. Então, trabalhar 16, quando você trabalha cansativamente, carregando o saco nas costas, não é esse trabalho que eu estou falando, é aqui, ó. Quando você trabalha com a mente, quando você tem um propósito, quando você tem paixão pelo que faz, você não percebe que é 16 horas. Porque o melhor jeito de ganhar dinheiro é quando você pensa, não tem lei, não tem regulamento que proíbe você de pensar. E o melhor dinheiro que você ganha é quando você trabalha pensando. Então você pode trabalhar fisicamente, mas se você estiver o tempo todo pensando, aquele trabalho se estende. Então é nisso que eu falo, eu trabalho 16 horas por dia dedicado a um propósito. Então, para mim, não é um trabalho, é um lazer. Por isso que eu digo que eu sou especialista em fazer nada. Cara, quando você tem paixão naquilo que você faz, você não cansa, aquilo passa a ser hobby. Então eu não trabalho muito, eu vivo muito. Uma pergunta que eu tenho para você em relação a isso é justamente o programa ele vai também para uma rede nos Estados Unidos, né, de brasileiros. São quase 5 milhões de brasileiros hoje morando nos Estados Unidos. E muitas pessoas vão querendo o dinheiro, querendo o resultado, pensando no 5, no 6 por 1, mas acabam se frustrando, perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo família e perdendo, né, não resolvendo problemas. Eu gostaria muito, eu trabalho com grupos de empresários, grupos de pessoas que precisam dessas informações, que o Geraldo Rufino falasse em relação a essa mentalidade, essa produtividade. O que você tem para falar para esses expatriados, pessoas que saem do Brasil procurando um sonho e geralmente se frustram por não conseguir? Gente, para você que saiu do Brasil, ou para você que pretende sair, ou que voltou, onde você vai, você leva você. Então, para você estar bem onde você está, buscando produtividade, buscando valores materiais, buscando riquezas, bens, buscando riqueza material, porque rico você nasceu, em valores. Quando você força nos seus valores, você precisa achar um propósito, porque aí você, com um propósito firme, pondo o seu emocional, a sua espiritualidade, propósito mais forte nos seus valores, você consegue buscar o seu objetivo sem se cansar. Quando você vai focado no dinheiro, você se torna escravo dele. E ele começa a usar você. Tudo você começa a depender, tudo começa na mente. Então mentaliza quais são os seus valores, qual que é o propósito. Você quer ir para os Estados Unidos? Vai com Deus, mas você não vai mudar lá. Você precisa mudar você. Só que às vezes, quando você começa a mudar você percebe que se você está nos Estados Unidos, não precisa sair daí. Você começa a mudar aí. Se você não foi, você começa a mudar aqui. Porque quando você muda você muda o universo em volta. Agora, quando o seu propósito é dinheiro, então, você perdeu a referência. O seu propósito tem que ser maior que isso. Eu nunca tive como propósito ganhar dinheiro. Eu sempre ganhei dinheiro por consequência, eu sempre entendi que não tem pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Mas não é pelo dinheiro, é pelo propósito. O que você foi fazer lá? Quanto tempo você tem? Com quem você está? Não é quanto você tem, quem você tem. O quem você tem é muito mais importante do que o quanto você tem. E aí o dinheiro passa a ser uma consequência. Gente, não faça pelo dinheiro. Faça pela paixão, pelo prazer de fazer, pelo prazer de atender, de servir. Empreender não tem nada a ver com CNPJ, com a MEI, com a microempresa, com startup. Empreender tem a ver com atitude, com determinação, com propósito, com espiritualidade, com o propósito, o prazer de servir alguém, o prazer de atender. O que você está fazendo tem que ser muito útil para o outro. Isso é empreender. E aí, por consequência, é natural que se você está servindo, está atendendo, está se dedicando, está fazendo com paixão, muitas horas por dia, é natural que, por consequência, você tenha o dinheiro. E o dinheiro que vem, por consequência, ele tem um valor extraordinário. É a hora que menos espera, você tem mais do que a sua necessidade. E aí você começa a ganhar dinheiro. Mas o dinheiro não pode ganhar você. Quando você faz o sentido contrário, você já começa a entrar dependente do dinheiro.
E aí é claro que fica cansativo. É claro que cria ansiedade. E daqui a pouco vem a tal da depressão porque você não conseguiu ou porque você perdeu alguma coisa. Gente, não é possível. É só o simples. Eu não tenho nada de especial. Eu não sou visionário, escritor, palestrante, fora da caixa, acima da média. Não existe isso. Eu sou só um ser humano que faz o simples, o óbvio, que tem espiritualidade, que tem fé. A pessoa fala de fé, levanta de manhã, dá bom dia para Deus. Olha para o espelho, dá um sorriso para você. Tenha gratidão por você estar aqui. Depois você começa a fazer alguma coisa, por consequência, vai ganhar dinheiro. Mas você tem que fazer para atender, para servir, para poder ter segurança que você está beneficiando alguém com aquilo. Que alguém está sorrindo com aquilo que você está fazendo. Então aí o dinheiro você vai ganhar. É simples assim, eu fiz isso a vida inteira. Então não é o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. Não é o tamanho daquilo que você consegue ganhar. É quem você consegue ganhar nesse trajeto. E aí você vai encontrar uma caixinha aqui chamada felicidade. Comece a fazer com amor, com paixão, com gratidão. Aí você põe no pé, Deus põe no chão. O dinheiro está lá. Tem mais dinheiro do que a nossa capacidade de produzir. Tem mais coisa disponível do que a nossa capacidade de consumir. Mas você precisa estar bem consigo mesmo. Então, resolva você, olha para dentro. Começa de novo. A hora que você resolve você resolve todo o universo à nossa volta. Tem gente que vai para Stanford, vai para Harvard fazer uma universidade. Então, lá tem um monte de parede. Tem um monte de gente orientando, como tem em qualquer lugar do planeta. A diferença é que lá as pessoas acreditam, dão atenção, ouvem. E aí elas saem de lá melhor que chegou. Então, cara, não é para mudar de endereço. É mudar de atitude. E não é regime que você começa segunda-feira. Nesse nosso bate-papo, se você aceitou ouvir, olha para dentro. O gigante está aí. Desperta ele, começa de novo. Conecta com Deus que está na sequência do seu DNA. Você é único. Mas o cara que está do lado também é único. Vocês precisam uns dos outros. A hora que tiver essa união, essa conexão, está feita a transformação. Está feita a diferença. Gente, estou trazendo uma convidada aqui para mim, inédita, maravilhosa, que eu acho que ela que manda tudo, hein, Geraldo? Marlene Rufino, vem para conversar com a gente um pouquinho. Obrigada por estar me recebendo, por estar recebendo em torno da sua casa. Olha, segundo o Geraldo, gente, é a dona de tudo aqui. É isso, Geraldo? Não é isso. Você me desculpe. Vou decepcionar a você em rede nacional. É um equívoco quando acham que a Marlene manda em tudo. Eu mando em tudo. Ela manda só em mim. Ela só manda em você. É para simplificar. Porque assim, eu toco os negócios, eu tenho influência até com os filhos. Ela só manda em mim. Ela só cuida da mentalidade do Geraldo Rufino. Aí fica complicado. Eu mando ele fazer, ele faz. Ela faz comigo a mesma coisa que a minha mãe fazia. Ela sempre me deu. Minha mulher é muito flexível, gente. Ela nunca deixou de me dar o direito de eu concordar. Entendi. Marlene, quanto tempo vocês estão casados? Na realidade, são 41 de casado. Aí nós namoramos 2 anos e pouco. São 43 anos juntos. E como que foi a história de vocês? Você tinha o quê? 13. Quando eu conheci ele, eu tinha 13 anos. 13 anos. A gente trabalhava junto, a gente tem uma história engraçada, porque na realidade quem trabalhava com ele era minha irmã. Mas aí ela tinha alguns problemas, ela sumia, eu ligava para ele. Falava, olha, ela não vai conseguir trabalhar e tal, posso ir no lugar dela? Eu ia trabalhar no lugar da minha irmã. Entendi. Uma empresa grande, como a gente era tudo família carente, precisava do trabalho, precisava do dinheiro, né, ajudar a mãe, ela ajudava a mãe. E eu achava sensacional naquela idade ajudando a mãe. Então, como a irmã dela era mais doidona, faltava, viajava, eu deixava ela vir no lugar para garantir que a irmã não pedia emprego para ajudar a mãe. Entendi. Mas eu deixava ela, os prêmios, a comissão de produção, eu dava para ela, porque ela vinha no lugar da irmã. E eu achava sensacional ela naquela idade fazendo aquilo. Com 13 anos. Com 13 anos. Eu tinha 20. Mas aí eu fiquei dando atenção para ela e tomei um golpe. Olha só, 43 anos. 43 anos. Marlene, como que é o Geraldo Rufino dentro de casa como pai, como esposo? Ele é essa alegria em vida? A frase irritantemente feliz é de dentro de casa. É mesmo? Porque assim, ele é irritantemente feliz, ele já acorda, todo assim. Não é para todo mundo, né? Eu falo que não é para os fracos. Aí, às vezes ele fala assim, pô, você não ficou feliz? Eu falo, não, eu fiquei feliz, mas eu fico feliz diferente. De normal. De normal, tipo, ai, que legal. E para ele não, tem que fazer festa, tem que abraçar. A família dele é muito assim, né? Aliás, eu tive que aprender a fazer isso, porque a minha família não era de muito abraço, muito vamos lá, ha, 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 e tal. Então a gente tem que aprender a lidar. E um dia
Ele chegou no quarto da minha filha, bom dia, todo dia ele ia lá e ela é mal-humorada para acordar, né? E para ele isso não existe. Tem o padrão E dela. aí ela, vamos filha, acorda, não sei o quê, vem cá, dá um abraço no pai. Ela, pai, você é irritantemente feliz. Aí foi aí que saiu a frase do irritantemente feliz, porque ele atormenta a vida de todo mundo, a gente chama ele de senhor, hahaha. Porque tudo pra ele. Você já viu, Geraldo, assim, você passou por toda essa fase, acredito, né, de perder o dinheiro, já aprendi aqui. Ele mudou em algum momento, teve algum momento que você viu realmente, assim, ele aflito e não achar que ia dar a volta por cima, ou não? Assim, ele sempre teve certeza. Sempre teve certeza, porque assim, a gente sempre batalhou junto pra tudo, né? Então, assim, a gente sempre pega da essência de onde nós viemos e onde nós chegamos, né, e qual foi a trajetória. Então começa de novo, tá? Esse é o lema, acho que tanto em mim quanto nele isso é muito forte, né? Então a gente não desiste e eu gosto de dizer assim, que eu não tenho problema, eu busco sempre a solução do problema. Se não tem solução é porque ele não existe, então larga e vamos ver outra coisa, né? Então eu acho que isso é muito forte tanto em mim quanto nele, mas essa força dele, a resiliência dele é imbatível. É imbatível. Às vezes você fala assim, mas o que você acha? Então ele fala, não, vai dar tudo certo. E aí, como é que vai dar certo? A gente vai ver lá na frente. Entendi. E acaba dando certo. Porque eu acredito muito que você é o que você pensa, né? Então, se você acredita que aquilo vai dar certo, dá certo. Se você acreditar que dá errado, o esforço é o mesmo. Tá? Para mim, o esforço é o mesmo. Pensar que vai dar errado e pensar que vai dar certo. Ah, mas não tem momentos que você... É claro que tem. Né? Nós somos seres humanos. Né? A gente... pensa, vê o problema, tem outras pessoas dependendo disso, então isso é o que mais machuca, né? Mas aí você se fortalece com aquilo e fala, não, vamos achar uma solução, e a gente acha uma solução, né? Então é isso, você vai aprendendo com a pessoa, né, que está do seu lado, acho que tanto para mim quanto para eles, tudo é um aprendizado, qual o caminho a seguir, né? Porque é claro que tem uma hora que você fica mais, e aí ele vem e te levanta, ou tem hora que o Geraldo ele não é de se abater, ele é de ficar quieto. Então você imagina o doutor Felicidade quieto. Aí a gente preocupa, né? Então aí a gente preocupa assim. Mas é muito raro e é rápido. Mas quando a gente fala assim, positividade, vai dar certo, é assim, a atitude que a gente toma em seguida. Não é só toma um cafezinho, levanta a cabeça, ou divide uma. A gente não bebe, né? Então tem uma long neck, a gente divide a cervejinha em dois, um copo em dois. E tipo, agora vamos o quê? Ver qual é o tamanho do problema, onde começa, onde é que a gente pode equacionar o hoje. É tração mais estratégica. Como é que nós conseguimos fazer para dormir hoje? Que aí amanhã nós levantamos com outra atividade. Então não é só, tipo, vai dar certo e vamos dormir. Não, vai dar certo e vamos começar o planejamento. Como é que acertamos o próximo passo? É os dois remando junto na mesma direção. E juntos. Qual é o segredo do sucesso de um casamento de 43 anos? Gente, vocês passaram por muitas coisas, tem 3 filhos maravilhosos, sim, netos. Qual que é o segredo de sucesso para você, Marlene, no relacionamento? As pessoas me perguntam muito isso, até, né, porque a gente está assim, feliz, rindo, um brinca com o outro e tudo mais. Mas eu acho que o companheirismo, a cumplicidade. Eu falo que sempre no casamento tem um momento de falar e o de calar. Então você precisa saber, os dois lados precisam saber disso. Não é um lado só. Tem que estar alinhado. Então um precisa conhecer muito bem o outro para saber que a hora que ele pode falar e a hora que ele tem que se calar. Então eu acho que é o equilíbrio. Você precisa buscar o equilíbrio do relacionamento. E para você, Geraldo? Olha, eu acho que ela falou de cumplicidade, né? Eu sou muito o cara da felicidade. Eu era muito feliz quando a gente brincava de ficar, namora, fica, quando tinha 13, 14 anos. Era uma relação leve, suave, e aquela paixão, aquele prazer de ver e tal. Então, eu armazeno tudo que me traz felicidade. A minha melhor versão aos meus 7 anos, é quando eu era mais feliz e eu tinha mãe. A minha melhor parte da minha relação com a Marlene é quando ela tinha 13 para 14 e eu tinha 20. Por que vai parar isso? Por que você não preserva isso? Então, para mim, ela é só minha namorada de 13, 14 anos. Ela me deu um golpe, me encheu de filho, tá tudo certo. E agora me encheu de neto. Agora me encheu de neto, tá tudo certo. Mas o que eu preservo? A mesma relação que eu tinha. Então, essa coisa de levantar de manhã, atravessar a sala, levar um café para ela lá... Todo dia? Todo dia.
Eu levo o café no meio do caminho, eu chamo a Alexa e já está dançando, eu irrito ela. E aí chega lá, ela. Aí ele pega um pedaço de uma música e assovia aquele pedaço, não é a música inteira, por 2, 3 horas, gente. Como é que ele quer que eu fique bem? No meio do caminho do café da manhã, eu chamo a Alexa e toco uma música alto. A música tá alto, o vizinho. Eu falei, o vizinho que dança também. Uma alegrar, né? De Feliz da vida, eu abraço as pessoas do elevador e ele traz ele deixa essa chama acesa. Deixa, o tempo todo. Então a minha relação com ela é a mesma que, o meu sentimento com relação a ela, é o mesmo que eu tinha quando a gente namorava, aquela coisa da paixão, do prazer de ver, do cheiro, de querer ver de novo, e de brincar e sacanear o outro e tal. A gente dorme de mão dada, só não faz isso quando os netos têm, porque os netos ficam no meio. Mas a gente tem a mesma relação. Os 6. Eu arrumo uma cama para todo mundo, o quarto é grande. E a gente põe cama para todo quanto lugar, vai uns na cama, outros no chão, mas eles não saem do meu quarto até hoje. Mas a gente continua de 11 anos, namorando exatamente. De vez em quando não sai. Vamos tomar um chopp? Você não sai para tomar um chopp? Vamos. Onde nós tinha um evento, falei, tem um evento assim, um jantar. Mas é um network de negócio. Ela vai junto. Então assim, tem chance de eu fazer uma palestra em algum lugar, algum estado. Você acha que eu vou sair do país? Você falou, por que você não vem aqui nos Estados Unidos fazer uma palestra? O dia que eu for, você não tem dúvida que ela tá? Mas vai, então, nós não estamos trabalhando. Mas você tem assistente, você tem equipe. Mas eu vou para um lugar diferente? Então, parceria, né? Então, assim, a gente tem uma relação, e olha que interessante. Tem uma das coisas mais importantes, mais dá vida para um relacionamento, depois de que casa, são os filhos. Qual o melhor presente que nós sempre demos para os filhos? Meus filhos me dão selinho até hoje. Sabe como é que eles aprenderam isso? Olhando e dando selinho nela quando chega e quando sai de casa. Que legal. Então, isso se estendeu para os filhos. Hoje eu ganho selinho dos filhos, porque eles copiaram o selinho que eu dava da mãe. Eles queriam fazer igual. E hoje eles têm quase 40 anos e fazem igual faziam quando tinham 2 anos. Os meus netos dão selinho no vô e dão selinho no pai, porque copiou o pai dando selinho em mim e na mãe. É o modelo, os valores, gente. Então, nós preservamos os nossos valores. Então, para nós, a gente muda de endereço, pode até ter diferença de patrimônio, mas nós não perdemos a nossa referência de valores. Finalizando aqui, porque a avó, gente, tem que buscar os netos hoje. Marlene, mulher ama aquilo que ela admira e o homem também, com certeza. O que você mais admira no geral? Tem bastante coisa, né? Não é porque ele está aqui na frente, assim, mas acho que a positividade, né, no meio do caos, eu acho que é o que eu mais admiro, porque é muito difícil. Você ter tanta resiliência, tanta positividade e sabe lá no que achar que vai dar certo, no meio do caos. E dá certo. E dá certo. Então, isso para mim foi um ensinamento. Tipo assim, se para ele dá, por que para mim não dá? Entendeu? Então, é aquela coisa de você pensar no esforço. O esforço de pensar positivo e de pensar negativo é o mesmo. Você decide o que você quer. Acho que foi o que eu mais aprendi com o Geraldo na vida. E você, Geraldo, o que você mais aprendeu com ela até hoje? Olha, uma lição que eu costumo compartilhar com as pessoas. Todas as vezes que eu quebrei, que eu fiquei sem dinheiro, eu não ouvi ela. É com ela que eu aprendi que mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. Foi com ela que eu aprendi que a mulher é o alicerce e o pilar de uma família da base. Tudo começa na base, a base é a família, e o pilar de sustentabilidade dessa família e o alicerce é uma mulher. Para mim, ela. Família não tem sentido se não for unida, se não tiver os filhos, se não tiver amor, carinho, proteção e disciplina. Isso parte dela. Uma família precisa de educação financeira. A minha é péssima, a dela é sensacional. Assim, então eu aprendo muita coisa com ela no dia a dia. Para mim, ela é uma referência quando se trata de mulher mentora, mãe, protetora, empreendedora. E além de tudo, eu posso me dar o luxo de não fazer nada, porque quem toca no negócio também é ela. Pronto, né? O golpe tá dado, cai quem quer. Às vezes ela fala assim, nossa, você me dá muito trabalho, eu vou te largar. Eu falo assim, não pode. Por quê? Eu tenho cota, eu sou leigo. Diz que vai ser discriminação se eu largar ele. Ainda tem que passar por isso. É a única hora que eu uso esse termo, que eu acho que é uma fraqueza humana, né? A meu favor. É quando ela fala que
tá cansada de mim? Eu falo, então, a lei diz que eu sou Aí extinção. ele fala para eu indenizar ele, ele fala quanto é. Eu falei, quanto custa para te indenizar? A gente tem uma Você relação embora, né? de amigos. Nós temos relação física, de amor, de carinho, de casal, mas acima de tudo nós somos grandes amigos. Um cuida do outro e junto nós cuidamos daquilo que interessa a partir dos filhos, os netos, a gente cuida da família. E a família, o tempo todo, usa a gente como referência e nós temos a responsabilidade de passar essa energia, essa positividade, esse exemplo que a família é a base. Então nós somos a base de uma família e nós não fazemos fake, nós somos de verdade. E nós não somos quando tem alguém ou quando tem alguém de fora, nós somos só nós dois juntos. Nós sentamos aqui para ver um filme, mãozinha dada, dividindo uma pipoca. Então assim, nós temos qualidade de vida. E eu digo, o que tem a ver o dinheiro? O que tem a ver o patrimônio? A gente já era assim lá atrás. A gente não tinha... Quando nós ficamos noivos, nós comemoramos dividindo um suco que estava ali na hora, porque não tinha como comprar nada. Então, assim, não tem... Quando nós casamos, nós não casamos... Porque quando nós casamos, não tinha dinheiro para ir na igreja, pagar o cartório. Nós assim mesmo fomos ficando. Nós ficamos 10 anos. Quando nós tivemos condição de verdade para fazer um bom casamento, eu já tinha uns 3 filhos. Eles foram no meu casamento. Então, gente, relacionamento é a base. Você precisa se relacionar. O tal do network, você começa dentro de casa. Então, quando você falar em relacionamento, já que você não faz nada sem relacionamento, vê como é que está o seu relacionamento na base. Porque se você estiver se relacionando bem na base, na família, onde você vive com o seu cônjuge, com certeza os outros relacionamentos vão ficar leves, vão ficar mais acessíveis. Você vai conseguir fazer de verdade a sua essência, aquilo que você é. Então, os que vocês me veem na rede social, nas palestras, nos eventos, essa facilidade em se conectar, em estar com as pessoas, em abraçar, em ter carinho com as pessoas. Então, eu treino, tá? Onde? Dentro de casa. Que delícia. Gente, é isso. Obrigada por me acolher aqui na casa de vocês. Tenho certeza, gente, eu aprendi muito aqui. Ah, que legal. Obrigada por tudo que vocês fazem, pelo exemplo que você está sempre do lado do Geraldo. Sim, Isso eu acho sim, fenomenal o que ele coloca, como ele coloca você também, né? Que você faz parte. Nós nos completamos, ela só é a chefe. Ela só obedece. Nós nos completamos, ela dá a direção. Eu respeito hoje mais que nunca os 200 sentidos dela. E ouço mais, né? Cada dia para mim ela tem mais valor. E eu não sei como é que a gente seria um sem o outro. A gente se completa. Não tem essa coisa. Atrás do grande homem tem uma grande mulher. Não existe isso, tá? Nós andamos colados e se a hora que tem alguma diferença, ou nós estamos colados juntos, ou ela está um passo à frente. Marlene, obrigada por estar me recebendo aqui, recebendo toda a equipe do Então. Eu falei que agora vai ser em casa, né? É um prazer receber. Eu acho que é bem legal. Em casa você se sente mais à vontade, né? Ai, uma delícia aqui. E me conta, as pessoas querem saber como que é o Geraldo Rufino, seu marido, pai, avô, que ele é essa alegria sempre? Então, a frase lá do irritante feliz partiu daqui de dentro, de casa. Porque ele irrita todo mundo. Essa felicidade, ele acorda assim, ele acorda dançando, ele acorda cantando, ele liga a música alto, e aí ele sempre quer acordar todo mundo na mesma energia, a gente fala, não é assim para todo mundo, né? E aí ele irritava todo mundo, e chegou um dia que a minha filha falou assim, pai, você é irritantemente feliz. Sério? E aí surgiu a frase. Mas nessas qualificações, você esqueceu de um detalhe. Quando fala que a Marlene, às vezes você chama a Marlene, mas a Marlene é a líder, é a chefe, é que manda em tudo. É um equívoco. Quem manda em tudo sou eu, a Marlene só manda em mim. Ela manda em você, então. E aí tá tudo certo. Manda em mim, exatamente. Por consequência, então, aí eu saio distribuindo as ordens. Eu sou um ajudante de ordem. Ela dá o comando e nós seguimos. E aí, na hora da classificação, você esqueceu de um ponto. O quê? Como é que é o Geraldo pai, amigo, parceiro, companheiro e tal? Você esqueceu de perguntar assim, como é que é o Geraldo? Subordinado, oprimido? Olha só. São 43 anos de relacionamento, é Sim, isso? 43 anos. A gente conheceu, a minha irmã trabalhava com ele, e aí de vez em quando ela tinha os problemas, não ia trabalhar, eu ia junto. Eu ia no lugar dela. Eu ligava, olha... Ela não vai poder, então vem. E aí, nessa coisa, ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu tiro a sua irmã e você fica no lugar dela. E aí a gente começou a trabalhar junto. E a sua cunhada gosta de você hoje, gente? Depois é parceira.
Na época ela não entendeu muito, né? Mas aí eu comecei a dar atenção para ela, toda bonitinha, toda gatinha, né? Eu comecei a dar atenção e dei atenção demais e tomei um golpe. Olha só, de 43 anos, Faz- com 3 filhos. Tô golpeada há 43 anos, ela me encheu de filho, me encheu de neto, e agora quando ela pensa em me largar, eu uso a lei a meu favor, dizendo que não pode, eu estou em extinção, Ah, eu sou uma coisa rara no mercado, sou negro, eu tenho cota, eu tenho meus direitos, e ela Só para precisa, ele, vale. e ela precisa me levar até o fim. Gente, a gente entende o seguinte, relacionamento verdadeiro, quando é amigo, que tem carinho, cara, essa coisa que prometem na igreja tem que acontecer na prática. Não tem ex, é até o final, juntos até depois do fim. Essa conexão, essa espiritualidade, nós praticamos isso e vivemos isso aqui. Então, quando um dos dois faltar, provavelmente o outro vai se tornar inesquecível, que lindo. imortal, porque é assim, aquela coisa que é aquela pessoa que você não esquece, que tem um cheiro, sente o cheiro, a gente dorme de mão dada, a gente viaja, corre para voltar para dar um abraço, fala o tempo todo. Então, assim, cara, É parceria isso mesmo, chama é assim, amor. isso chama relacionamento com felicidade. É parceiro, tá? Ah, tem probleminha? Tem? Claro que tem. Mas todos são tão pequenos perto de uma relação firme, que tem realmente um sentimento forte, que aqueles probleminhas se tornam insignificantes. E aí os filhos começam a usar o mesmo exemplo, então se tornam extensão da família, os netos vêm na mesma vibe, as noras vêm e se tornam filha, o genro vem e se torna filho, e nós temos o nosso maior patrimônio é justamente onde nós carregamos a bateria, a força, a base, a união da família. Que legal. Então, é isso. Geraldo, o que faz você, Marlene e Geraldo, o que vocês admiram mais um no outro? Porque o Geraldo traz aqui na história, né, do Entur, que caiu 6 vezes, perdeu dinheiro, porque a sua mentalidade sempre esteve ali, mas você esteve com ele todos esses momentos. Sim. O que mais você aprendeu com o Geraldo? O que mais Eu você acho que admira foi dele? ver as coisas, transformar o caos, né? No meio do caos, ele está sempre positivo, né? Então a positividade é uma coisa que faz parte dele, tá nele, ele acorda assim, dorme assim, ele não consegue ver o lado ruim da coisa, né? Eu falo para ele que isso é muito difícil, muito raro. Então a gente tenta fazer a mesma coisa, mas é quase, né, assim, com a visão que ele tem, eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Se você, eu sempre digo que pensar negativo e pensar positivo, isso eu aprendi com ele, que tem o mesmo esforço, né? O esforço de você pensar que não vai dar certo ou pensar que vai dar certo, o esforço é o mesmo. Então vamos optar por dar certo, porque você é o que você pensa. E as ações que você toma em cima disso. Então, acho que foi o que eu mais aprendi com ele, foi essa coisa da resiliência, da positividade. Vamos lá, vai dar certo, vamos achar uma saída. E agir. E agir. Né? Não Pode adianta só você pensar. sentar no sofá e falar, olha, vamos dar pensar certo. Vamos positivo ouvir e um dar pouco certo. mais Não. e vai dar certo. Vamos pro front, né? E vamos fazer dar certo. E você, Geraldo, como é que você aprende com a Marlene? Olha, primeiro, referência de empreendedorismo. Ela tinha 13 anos, ela já ia buscar ajudar a mãe, a fortalecer a família, ela já era a linha de frente, já cuidava dos irmãos, e eu achava aquilo admirável, porque eu fazia aquilo. Ela era toda bonitinha, gatinha, mas ela levava como se ela fosse a irmã mais velha, como se ela fosse o homem da casa, porque o pai dela se perdeu de alguma forma, foi embora, e ela caminhava com a mãe dela. O valor que ela dava na mãe dela é que fazia com que eu acreditasse que ela era uma grande ser humano, independente de ser gatinha ou bonitinha. Mais que isso, ela tinha uma humanização, um senso de responsabilidade, uma linha de empreendedorismo. Então eu quis trazer ela comigo. Primeiro é que ela dava lucro, ela trabalhava muito. Olha só. Lá eu no meu departamento. E aí, depois vem os outros valores. Mãe, como eu costumo dizer, eu aprendi com ela que mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. A Marlene é uma prova viva que mulher tem muitos sentidos. Todas as vezes que eu errei é porque eu não ouvi ela. Eu fui vaidoso, surdo, arrogante e não ouvi, porque ela sempre me avisou, olha, o que você acha de... você quer falar para mim? Eu sei o que estou fazendo. Então eu não sabia e ela me avisava. Essa humildade dele é assim mesmo, Marlene, dele ter entrado nessa onda muitas vezes que ele trouxe aqui, né, de vaidade. Não, errei, mas foi culpa minha. Então vamos resolver. Isso a gente... É nada dele mesmo. Isso pra gente é muito, muito forte, tanto pra mim quanto pra ele, porque assim, você buscar a culpa no outro, você fez parte do negócio. Então não tem como ainda. A gente não terceiriza, não. É falar, vamos ver. Porque assim, mesmo que o outro tenha feito parte da culpa, não vai resolver.
acha o teu lugar ali na culpa, assume e conserta, né? Eu acho que, e é uma verdade mesmo, a gente trabalha muito isso, e ele fala, realmente foi mal, né? Ele é teimoso, né? Eu falo, ele fala, homem, né? Acho que muitas mulheres... Teimosa, tiramos aqui, ó. Eu acho que a teimosia, mas a teimosia de homens, e aí vem aí a resiliência, eu falo para ele, vamos conversar? Aí, quando eu chamo ele para conversar, ele fala, bom, acho que o negócio é mais sério. Fala, eu acho assim, sabe? Então, hoje a gente já teve algumas experiências de que eu com o meu achismo, né, que ele fala, lá vem você com o seu achismo, mas não é mesmo, a sensibilidade de você olhar, né? A mulher tem muito isso, de conseguir enxergar coisas que geralmente o homem não olha para isso, ele é mais prático, mais pragmático, aquela coisa. E eu acho que ao longo da vida não foi sempre assim, é lógico, ele aprendeu a ouvir algumas coisas que do nada a gente fala assim, olha, eu acho que não é isso. Né? E é uma coisa da mulher. O grande problema, criou-se uma cultura negativa, um erro, achar que a mulher vem depois. E quando veio a modernidade, veio o empoderamento, aí começaram a achar que a mulher tem que andar do lado. Então, ainda não acertaram, porque eu acho que a mulher está quilômetros à frente. Entendi. Ela veio primeiro, ela tem 200 sentidos, ela dá direção, ela é bússola. E a gente precisa aceitar isso como verdade, aceitar ouvir. Tem amigos que falam para mim assim, ouvir não é bem assim. Fala, aceita logo que dói menos. E você vai ser mais feliz, vai ser protegido. Ela é mais generosa, ela é mais solidária, ela é mais humana. O dia que o mundo tiver mais posicionamento em liderança de mulheres, nós não teremos criança na rua passando fome. Nós não teremos guerra, que mulher não manda os filhos para a guerra. Nós teremos um mundo mais humanizado com a liderança feminina. Mas eu já venho praticando isso desde pequenininho. Então, para mim, é muito leve eu ser protegido pela minha mulher, como eu fui pelas minhas irmãs, pela minha mãe, porque eu sempre reconheci que elas são assim. Elas têm o dom da proteção. Elas usam os 200 sentidos para te servir, para te atender, para fortalecer, para te proteger. Mas você só tem que aceitar, e tem gente ainda no século XXI resistindo, achando que ela tinha que estar do lado, não, ela está quilômetros na sua frente. Achando que ela é igual, não, ela é criadora, você é criatura, ela é superior. E esse culto, né, esse carinho que você traz pela sua mãe, pela Marlene. Marlene, só pra gente encerrar aqui, conta, é verdade que ele leva café da manhã todo dia pra você? Olha, eu até brinco nas palestras, porque quando ele fala isso, o olho da mulherada brilha. Aí ela se imagina uma bandeja, um cafezinho, flores. Não, gente, é uma xícara de café. Gente, meu pai fez isso pra minha mãe a vida inteira. Você sabe, é uma xícara de café. Vai até a nossa sala ali, faz um cafezinho e leva na cama, porque assim, eu preciso de café. Eu falo que é um ato inteligente. Aí, às vezes, eu chego com o cafezinho, e às vezes, quando ela tira a gosto, eu levo 2 bolachinhas, e ela olha pra bolacha e fala assim, você não aprende, né? Não é essa bolacha. Eu me posiciono, volto e troco a bolacha. Gente, eu saio de casa de boa. A pessoa merece muito mais que isso. Mas eu chamo isso de network. É o primeiro network do dia. Você precisa, para qualquer coisa para fazer na vida, você precisa de relacionamento. Eu treino isso dentro de casa, aprendendo a conquistar quem você acha que é seu. Muito. Então, não é seu não, conquista de novo. Todo dia nós podemos recomeçar. Eu fiz isso hoje, eu faço todos os dias da vida. Porque assim, eu acho que é o mínimo que você pode fazer para você dar estabilidade numa coisa que eu acho que é o que tem de melhor, que chama-se felicidade. Um sorriso, um carinho, um sereno Deus que dormiu com você. Que lindo. Gente, é isso. Obrigada por me receber aqui. Obrigada, Marlene. Obrigada, Geraldo. É isso aí, ó. Em casa aqui agora, hein? Seja bem-vindo, estamos em casa. É isso, gente. É isso. Obrigada por receber a gente aqui. Vou mudar o nome do programa para Em Casa, né? Eu agradeço muito. Quero agradecer você também pela sua audiência. Comece a seguir Geraldo Rufino aqui, um grande mestre, mentor. Se você já siga, ajude a compartilhar também esse vídeo aqui, se for no YouTube, se for na televisão também. Já chama todo mundo para assistir junto desse programa, porque o Intudo é feito do meu coração para vocês. Uma história de superações de mestres assim, viu? Vejo você no próximo programa.